O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez. A salvação, a salvação vem de Deus. A salvação, a salvação vem de Deus, vem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos jovens, nós nessa liturgia precisamos estar atentos, porque o Senhor quer dar uma direção muito preciosa para a nossa caminhada, nessa vida que nós estamos buscando, essa vida nova, essa vida de PHN, essa busca de uma vida no Espírito, de um caminho de santidade, para experimentar esse júbilo final, quando o Senhor vai voltar na sua segunda vinda, não é? E julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. Nós não sabemos se a nossa geração verá o Senhor, mas nós temos que viver nesta geração como se o Senhor fosse voltar nela. E é por isso que existe o PHN, é por isso que existe esse encontro, é por isso que existe esse treinamento. Deus, em cada ano do PHN, tem nos treinado, tem nos falado, tem nos direcionado, porque existe um propósito. O propósito é o propósito de nos preparar para essa vinda gloriosa, para esse encontro definitivo com o Senhor, onde nós teremos que prestar contas da nossa vida, se ela foi bem vivida ou se ela não foi bem vivida, se nós fizemos o bem ou se nós fizemos o mal, se nós escolhemos o pecado ou se nós escolhemos viver em comunhão com Deus. Nós teremos que prestar contas. E eu queria trazer para você um texto que é importante no início dessa partilha da palavra, nessa homilia, que está na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo Jesus. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. A primeira coisa, bata no peito e diga: eu fui abençoado. Eu sou abençoado
com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo Jesus. Se nós tomamos posse dessa palavra, que nós somos abençoados, que nós estamos abençoados, e a partir daí, a partir da consciência, nós iremos viver como pessoas abençoadas, tudo já começa a mudar na nossa vida. E depois, aquilo que o próprio São Paulo traz à comunidade de Éfeso e a nós: nele, em Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado em mim, em você. Deus já tinha traçado um projeto de salvação, um projeto de eternidade, um projeto de céu para nós, que passa por essa bênção que nós recebemos em Jesus Cristo, mas que passa também pela consciência de que nós temos uma vocação comum. Você tem uma vocação comum à minha, que é a vocação de todo batizado, que é a linda novidade que o Concílio Vaticano II trouxe para nós no capítulo 5 da Lumen Gentium, quando lá nesse texto vai falar sobre a vocação universal à santidade. Bata no peito e diga: minha vocação é essa, o meu chamado é esse, ser santo. Porque antes da fundação do mundo, Deus me escolheu para que eu seja santo e íntegro diante dele no amor. Você não vai deixar Deus esperando, não é verdade? Ele escolheu você, ele escolheu a mim. E ele vai promovendo momentos para que assim a gente viva esse processo. A história bíblica de Jacó, que está quase se encerrando, e também de José, nos ajuda a entender um processo que Deus quer fazer conosco. Veja só, vamos nos lembrar que Jacó, ele é gêmeo com Esaú. E quando a sua mãe estava grávida, lá no capítulo 25, no versículo 21 do Gênesis, vai dizer assim: Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor atendeu a sua súplica, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas os filhos dela lutavam no ventre, e ela exclamou: por que estou assim? E foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações trazes no ventre, desde tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quem que é o mais novo? Jacó. Esaú nasce primeiro, e o nome de Jacó significa aquele que segura no calcanhar. E foi exatamente isso que na hora do nascimento dos gêmeos, quem nasce primeiro é Esaú, Jacó segura no calcanhar de Esaú. Eles nascem, mas existe algo a mais aqui no nome de Jacó. O nome de Jacó não significa somente aquele que segura no calcanhar, mas significa usurpador, trapaceiro. Fala para quem está do seu lado: usurpador, trapaceiro. Olha só, um nome significava muito, falava de identidade. E é exatamente isso que Jacó faz com Esaú. Esaú chega em casa exaurido, cansado do serviço pesado, e ele pede um prato de lentilhas para Jacó, e Jacó vai dizer: eu só te dou o prato de lentilhas se você vender para mim a sua primogenitura. Usurpou, trapaceou com Esaú a primogenitura. Depois, o pai estava velho, já quase morrendo ali, Isaque, praticamente cego,
E aquela cegueira ali indica de dificuldade de discernimento, de capacidade de enxergar aquilo que é a vontade de Deus, porque Sara compartilhou com ele que o mais velho serviria ao mais novo. Mas ele chama Esaú para caçar, porque ele estava com vontade de comer churrasco. Alguém já ouviu falar de churrasquinho? A galera do Rio sabe muito bem de o que é churrasquinho. Churrasquinho na laje. Então, Jacó vai e diz, na verdade, Isaac fala com Esaú: olha, eu estou querendo comer carne assada, então vai caçar, que depois da caça eu vou te abençoar. Rebeca estava escutando, sabia da profecia. Vai lá, chama Jacó e fala assim: olha, eu vou fazer um assado ali, você vai até o seu pai e você vai pedir que ele te abençoe. Você vai dizer que você é o seu irmão Esaú. E aí pegou a melhor roupa que Esaú tinha, que estava com cheiro de Esaú, colocou uns pelos na mão de Jacó, não é? E ele chegou lá e falou: já cacei. O pai dele falou: mas já tão rápido assim? Já está pronto. Então eu quero a sua bênção. E aí ele fala: mas a voz é de Jacó, mas deixa eu te ver, chega aqui perto. Aí ele passa a mão, vê o pelo é de Esaú, o cheiro é de Esaú. E aí o que ele faz? Abençoa Jacó. O que Jacó fez? Trapaceou. Olha para quem está do seu lado: usurpador, trapaceiro. Olha, gente, quem são os chamados de Deus? Às vezes você já se sentiu a pior pessoa da face da terra, mas alguém que está lá, que a gente até reza, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Trapaceiro, usurpador, roubou a bênção. Esaú chegou, ficou revoltado. A mãe vai, chama Jacó e fala assim: você vai lá para a casa do meu primo Labão, é o seu tio, meu irmão na verdade. Você não casa com nenhuma mulher pagã, case com uma das filhas dele, porque o seu irmão vai te matar. E Jacó vai. Primeira coisa, Jacó dorme num lugar, e naquela noite ele tem um sonho. Uma escada que vinha do céu e tocava na terra, e os anjos subiam e desciam. Abrindo um parênteses, na cultura daquele momento específico que Deus estava formando a identidade do seu povo, eles achavam que Deus ficava em casa, porque eles viviam no meio de um povo pagão. Então, quando eu saio de casa, Deus não vai comigo, Ele fica em casa. Eu vou sozinho. Porque era o lugar que se cultuava a Deus, os ídolos, os falsos deuses. E aí ali ele tem uma experiência com Deus. O usurpador, o trapaceiro, segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele, o usurpador, o trapaceiro, tem uma experiência com Deus. Balança a mão desse irmão: eu não vou dizer que você é um usurpador, que você é um trapaceiro, mas eu quero te dizer que aqui neste lugar, Deus te trouxe para que você saiba que Ele caminha com você, que Ele te abençoa, que Ele tem propósito para a sua vida, e que você não ficará sem o cumprimento dos sonhos dele na sua vida. Aqui é lugar de retomar os sonhos, aqui é lugar de retomar os processos, aqui é o lugar de retomar o princípio da santidade. O PHN é o lugar de salvação. Esse foi o projeto. Jacó vai para a casa de Labão. Quando ele vê Raquel, ele se apaixona, amor à primeira vista. E aí começa a purificação. E ele vai e fala para o tio: eu sou filho de Rebeca e tal, ela me mandou vir para cá, bem-vindo, mas eu quero casar com Raquel. Então você vai trabalhar 7 anos para mim. Usurpador, trapaceiro, em primeiro lugar, vai ser purificado pela trapaça do tio. Tinha uma encalhada, chamada Lia, encalhada, fala assim, tinha uma encalhada,
Uma boa notícia para as encalhadas, ó. Tinha uma encalhada chamada Lia, que era irmã de Raquel. Mas Jacó se apaixonou por quem? Por Raquel. Porque Lia era mais velha, ela já devia estar um pouquinho, não é, acabada, meio caída, sei lá como é que estava o negócio. E aí o que acontece? Ele trabalha 7 anos, chegou a hora das núpcias, ele recebe a sua esposa, toda coberta, ninguém sabe quem é, vai para o quarto, não tem luz, não tem abajur, Padre Marlon, não tem luz, ele se deita com ela, consuma o matrimônio, graças a Deus, né, padres? Consuma o matrimônio. Quando ele acorda e ele olha para a cara dela, quem era? Lia. Não é mais encalhada, agora ela é mulher de Jacó. Então, ele fala, mas você me enganou. Ele não era usurpador? Ele não era o trapaceiro? Em primeiro lugar, para purificar pecados precisa se passar por provas. Em primeiro lugar, para se purificar pecados, precisa passar por provas. O Evangelho diz de provas, o Evangelho diz de sofrimento, o Evangelho diz de perseguição, o Evangelho diz de purificação dos seus discípulos. E aí ele trabalha mais 7 anos, quem ele recebe por esposa? Raquel, mas Labão não quer liberar eles não, aí ele dá chega para lá no Labão, ele faz uma negociata lá e vai embora. Vaza. Só que ele tinha que encontrar-se com seu irmão. Como é que era o nome dele? Esaú. E aí ele protege os filhos que já tinham nascido, as mulheres e tal. E ele vai ficar sozinho, consigo mesmo. Bata no seu peito e diga, comigo mesmo. Você já ficou sozinho com você mesmo? Hoje a nossa geração não quer mais ficar sozinho. Você já entra no quarto, liga o som, altão, liga a televisão, pega o celular. Ninguém quer mais ficar sozinho consigo mesmo. Ele fica sozinho com ele mesmo, ele precisa olhar para a vida dele. Ele vai encontrar com o irmão que ele usurpou a bênção, ele usurpou dele a primogenitura. E esse irmão é mais forte do que ele. Só que aí, naquela noite, dá uma olhadinha para esse irmão e diga, era um PHN. Era um PHN aquela noite. Deus tinha marcado aquela hora, aquele dia. E um homem se apresenta naquela noite de solidão diante de Jacó. E quando Jacó se depara com aquele homem, ele começa a lutar. Ele trava uma luta. E eles lutam a noite inteira. Quando terminou aquele momento daquela luta e o homem disse que ia embora, Jacó agarra ele e diz assim, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. E aí ele pergunta, qual é o seu nome? E o homem não vai dizer o nome dele. Era ali a figura divina. Alguns padres da igreja dizem que era a figura do próprio Cristo. Alguns outros dizem que era um anjo de Deus. Mas Jacó luta. E aí ele vai abençoar Jacó e ele vai mudar o nome. Segura na mão desse irmão, balança a mão desse irmão e diga, Deus, o Senhor mudou o nome de Jacó. E eu estou segurando na mão de um irmão que o Senhor vai mudar o nome, a história, aquilo que ele vive, as escolhas que ele faz. O Senhor deixará uma marca. Balança a mão desse irmão, a marca do PHN 2025 na alma, na memória, na história, no chamado
Porque esse irmão que eu seguro na mão, ele não é um qualquer, ele não nasceu para ser um usurpador, um trapaceiro, um pecador inveterado. O Senhor disse que antes da fundação do mundo, o Senhor o escolheu para que ele seja santo e íntegro no amor. E aqui, balança a mão desse irmão, aqui Deus, no PHN, essa mudança se estabelecerá. Amém. Só que eu preciso dizer algo para você. Não é simplesmente uma mudança de um final de semana. Não é uma mudança de um final de semana legal na Canção Nova, no PHN, não. É uma mudança de identidade, é uma mudança definitiva, é um propósito, é um sonho de Deus. Eu te abençoo, mas daqui para frente você não é mais trapaceiro. Você se chamará Israel. Aleluia. Aquele que lutou com Deus e venceu. Aquele que Deus luta com ele. Eu estou diante de muitos Israéis e Israélias. De agora em diante você precisa entender que Deus luta as suas lutas. Deus batalha as suas batalhas, porque há propósito, há sonho, há projeto. Você não nasceu para ficar na humilhação do pecado, você não nasceu para comer lavagem, você não nasceu para ficar na droga, você não nasceu para ficar dependente de jogo, de pornografia, de prostituição. Você nasceu para o céu, você nasceu para um sonho de Deus, para um propósito. Existe um propósito, existe um propósito. Eu preciso te dizer mais uma vez, existe um propósito. Você não é fruto do acaso. Antes da fundação do mundo, Deus tinha escolhido você para que você fosse santo. Talvez você já tenha sido um usurpador, um trapaceiro, um drogado, um sem vergonha. Mas hoje Deus quer mudar a sua história e o seu nome nessa missa. Na verdade, o processo já começou quarta-feira. Eu só estou falando aqui porque a palavra está dizendo isso. Deus abençoa Israel. E a partir dali, ele se reconcilia com o irmão, vai viver até chegar esse dado momento. Mas ele vive uma dor, e a dor que ele vivia era da mentira, que ele não sabia que era mentira, que o seu filho José, tão amado, aquele que tinha uma túnica real, que tinha sonhado, tinha morrido, devorado por feras. Ele achava isso, mas os irmãos tinham vendido José como escravo, mas José sabia quem ele era. Olha para quem está do seu lado e diga: José sabia quem ele era. Então olha só, se você um dia for traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, criticado pelos seus irmãos, caluniado pelos seus irmãos, você sabe quem você é. Você é um filho de Deus escolhido para vencer. Você é um filho de Deus escolhido para o céu. José vai de escravo, é vendido para Potifar, começa a trabalhar, a prosperidade vem, a mulher de Potifar se encanta por José e quer ter uma relação sexual com ele, mas José, sabendo quem ele é e para que ele existe, que existe propósito, sonho, projeto, e aí você sabe já, porque eu falei, eu não preciso repetir. José não aceita, resiste, porque em primeiro lugar ele era fiel a Deus, ele era fiel ao propósito, e ele era fiel ao patrão, e ela insiste até que, com raiva, ela um dia tenta agarrá-lo, ele não aceita, ela pega o manto dele e começa a gritar dizendo que ele tinha tentado violentá-la. Potifar coloca José na cadeia,
Mas lá na cadeia, José sabia quem ele era. Quem é você? 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 José sabia quem ele era. José nunca reclamou de Deus. José permaneceu fiel na oração, fiel no propósito. Ele sabia, poderia passar o tempo que fosse, o sofrimento que viesse. Olha, eles vão te odiar, vão levar vocês lá para os tribunais. Não se preocupe, eu vou falar por vocês. Fiquem tranquilos, sejam espertos, não é? Como as serpentes, simples como as pombas, mas sigam, vão testemunhando. Se tiver que fugir, fujam para algum lugar para continuar testemunhando, mas eu vou permanecer com vocês. Não se preocupem, continue. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. E aí José lá na cadeia, não sei quanto tempo ele ficou, ele encontra o copeiro e o padeiro, acontece lá um discernimento, ele dá o discernimento, dá certo, o copeiro esquece dele, mas o faraó tem um sonho. E aí o que acontece? Ele lembra que José estava lá, José é chamado, interpreta os sonhos, se torna o governador do Egito, e agora ele é o salvador dos seus irmãos. Ele é o salvador dos seus irmãos. Ele não deixou o propósito, o sonho, a vontade de Deus. Bata no seu peito e diga para você, agora eu vou dizer para mim, Padre Roger, fala seu nome, fala igual estou falando meu nome, Padre Roger, você não vai abandonar o sonho de Deus, o propósito, a vontade de Deus para a sua vida. Agora você vai dizer para você, assim, batendo no peito, eu digo agora, para Deus, eu não vou abandonar o propósito. Eu não vou deixar o sonho. Eu não vou abandonar a vontade de Deus. Jovem, eu preciso terminar. Mas eu queria te dizer, Deus luta com você. Você não está sozinho. Ele está mudando a sua sorte. Você sabe quem você é. Amém? Segura na mão do seu irmão aí. Diga, você foi escolhido, chamado. Existe um propósito, um sonho, um desejo de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. E aqui Deus veio para lutar com você, por você, para que você entenda que Ele lutará as suas guerras. E a partir de agora, eu profetizo a transformação espiritual na sua vida. De agora em diante, você vai caminhar no sonho, no projeto, no propósito, na vontade de Deus. Amém. Se Deus está lutando por você, eu preciso te dizer, chegou a hora de você passar da vida velha para a vida nova. Se Deus está lutando por você, chegou a hora de definitivamente o homem novo vencer o homem velho. Jovem, eu preciso dizer para você, se Deus está lutando por você e com você, jogue fora tudo aquilo que era velho. Aqui você precisa romper definitivamente com aquela característica de um usurpador, de um trapaceiro, com aquele pecado. Joga fora, deixa aqui a vida velha, porque Deus te dá um nome novo. Pode acreditar, pode acreditar.
só para refrescar a sua cuca e a gente terminar, eu termino com o Paulo dizendo: nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Não é diante dos homens, não é para aparecer, é diante dele. E depois Jesus vai estabelecer um propósito que deve ser firmado daqui para frente. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem aceita o desafio de assumir essa identidade, essa vida nova, esse tempo novo que Deus está estabelecendo, aquele que vai lutar com você e por você, se coloca de pé como um ato profético. Você não se colocou de pé diante de mim, você se colocou diante de Deus. É diante dele que nós devemos ser santos e íntegros. Só aqueles que querem, levantam os seus dois braços lá no alto. Agora é você e Deus. Vai. Você vai lutar agora com Deus na oração. Feche os seus olhos e começa a lutar com Deus na oração. Eu quero ouvir o barulho da sua oração agora. Você vai dizer: Deus, eu quero a sua bênção. Deus, eu quero perseverar até o fim para que eu seja salvo. Deus, eu quero assumir o sonho, eu quero assumir o propósito. Deus, eu sei que existe uma vontade. O Senhor sonha comigo no céu. O Senhor tem o céu para mim. Antes da eternidade o Senhor já pensava em mim, mas o Senhor tinha um pensamento elevado para mim, o pensamento da santidade. É esse o caminho, Deus, que o Senhor faz. Eu sei que eu não vou ficar perfeito de uma hora para outra. Na verdade, eu não sei se até o fim eu chegarei à perfeição, mas eu vou caminhar no deserto. Muitas vezes ali humilhado, jogado na cisterna. Quantas vezes, Senhor Deus, ali sendo tentado, mas escolhendo o Senhor, vivendo para o Senhor, na sua presença. E hoje aqui no PHN, eu, Padre Roger, que já estive ali, quantas vezes desde o início do PHN, aonde esses jovens estão, hoje aqui neste PHN do ano de 2025, eu estou retomando o propósito, o sonho, o projeto, aquilo que o Senhor tem ao meu respeito, e eu não sairei da sua presença sem o Senhor me abençoar, e mudar a minha sorte, mudar o meu nome, mudar a minha história, e me colocar de volta naquele que é o seu projeto, naquele que é o seu projeto. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Eu te peço agora, abençoa esses jovens, toca em cada um desses jovens, sela na vida deles, Deus, aquele propósito que eles estão fazendo diante de Ti. Realiza a obra que eles estão firmando, unidos ao Senhor nessa oração. Abençoa-os, muda o nome, muda a história, estabelece propósito, realiza os sonhos, faz com que eles perseverem até o fim, para que eles sejam salvos. Ergue os seus braços e diga: eu vou perseverar, eu vou perseverar, eu vou perseverar, Vou perseverar. eu vou perseverar, Eu vou perseverar até o fim, até o fim. até o fim. Até o fim. Agora olha para essa pessoa, se você vai perseverar, Se você vai a perseverar, promessa, meu irmão, é a salvação. Sacode ele aí e diga: é a salvação. A promessa é a salvação. Glória a Deus. A gente não vai cantar não, porque eu quero só terminar. Segura na mão de quem está do seu lado. Um dia, São Bento de Núcia, ele estava em Roma estudando e ele viu a corrupção estabelecida, o pecado, a imoralidade. Aquele rapaz de família nobre, aquele rapaz que tinha uma carreira no direito romano, estava ali para isso. Ele diz: eu não quero ficar exposto a essa corrupção do mal. E ele se decidiu em sair daquela realidade onde ele estava,
ele foi para uma caverna em Subiaco, ficou lá 3 anos sozinho com Deus, lutando contra as suas fraquezas, para que depois, olha que coisa linda, depois os mosteiros que ele fundou fossem o refúgio e a grande intervenção de Deus numa Europa onde o império estava ruindo, essa Europa vivendo a realidade da invasão dos bárbaros, e os mosteiros beneditinos sustentaram a cultura, a fé e a santidade, porque quando nós vivemos propósitos, Deus realiza aquilo que nós nem imaginamos que Ele iria realizar. Por isso, balança a mão desse irmão e diga: você não imagina o que Deus vai fazer pela sua vida, através de você. Mas siga em frente, porque hoje os sonhos, os projetos, a vontade de Deus estão sendo marcadas na sua vida, em você. Balança a mão desse irmão e diga: Jacó saiu mancando da briga, da luta, ficou marcado. Balança esse irmão: você não vai sair mancando. Aquele sinal foi para que Jacó entendesse: abaixo a autossuficiência. A partir de agora, você vive dependendo de mim. Balança a mão desse irmão: você viverá dependendo de Deus. Aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode fazer festa para Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele a honra, a Ele toda adoração. Muito obrigado. E deixa eu te dizer, se existe alguém aqui que se sente chamado ao Carisma Canção Nova, eu digo para você: pode vir. Se você, como Bento, vai precisar sair da sociedade, vir para a comunidade, para depois ir evangelizar, nós estamos de braços abertos para você, porque Deus, Ele chama, e Ele está chamando hoje. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda mais uma vez esse Deus.